continuar, né? Então, a gente já está alguns encontros, né? Na realidade, esse é o quarto encontro, onde a gente vê os escudos, né? E esse é o último escudo dentro da roda, né? Da roda de cura, dentro da proposta do caminho sagrado, né, dos índios norte-americanos. Então, a gente viu, né, a gente começou esse percurso entrando pelo leste, né, vendo essa questão da consciência que vai se ampliando, vai se abrindo, como o nascer do sol, né? Depois a gente veio aqui para o sul, onde a gente viu a criança divina, né? Daí a gente veio para o oeste, no nosso último encontro, onde a gente foi ver a noite, né, ao contrário do leste, a noite, a entrada para o inconsciente. E hoje, né, a gente vai ver que, na realidade, a oposição que a gente tem aqui, norte, o sul e o norte, né? Então, enquanto o sul tratava da criança divina, o norte vai tratar do ancião, do velho, da sabedoria, né? E ele está simbolizado, então, pelo búfalo, né? Por um búfalo branco. Então, essa carta, ela vai falar da sabedoria, né? Então, eu gostaria de começar primeiro, né, por essa palavra sabedoria, né? Sabedoria vem de sabor, né? Então, a sabedoria é o acúmulo das experiências que a gente tem na vida, mas não é qualquer experiência, são as experiências que a gente desfrutou, aquilo que a gente viveu intensamente, que a gente aprendeu com aquela experiência. E daí, como ela vai falar da sabedoria, em geral a gente tem que viver bastante para ter sabedoria, tem que viver muitas coisas e saborear muitas coisas na vida, né? Então, é uma carta que vai resgatar o valor do ancião, o valor da pessoa mais velha, né? Então, que é, em realidade, a nossa cultura, a nossa sociedade, é uma sociedade de pessoas que têm muito medo da velhice, né? E a velhice, dentro da nossa cultura, ela é vista como um mal, né? Às vezes até vista como uma doença, algo que a pessoa tem que se livrar, né? E o medo de que os anos se marquem no nosso rosto, né? O medo de perder o amor, de perder tantas coisas, a saúde, né? Porque está ficando velho, né? O quanto nós negamos, né? Essa passagem do tempo, né? E às vezes tememos, né? E tememos tanto, né, que muitas vezes a gente se afasta do processo de envelhecimento, né, se afastando da própria sabedoria, né, se afastando de uma valorização pessoal, né, daquilo que significa envelhecer. Então, claro que envelhecer não significa se largar, né, se descuidar, muito pelo contrário, né? É qualificar esses anos, né? Qualificar essas marcas da idade e também achar o valor, né? Que são valores diferentes que a gente tem durante a velhice, diferentes dos valores que a gente tem quando a gente é mais moço, né? Quando a gente é um jovem adulto, um adolescente, a gente tem uma série de coisas que têm que ser vividas, né? E que são daquela época, né? Agora, tem outras coisas, outras tantas coisas que a gente tem que viver também, nesse último tempo da existência, né? E que pode ser muito longo, e que, na realidade, tem que ser valorizado. E, o Rolando Toro, o criador da biodança, ele falava de potenciais tardios, né? Então, ele falava que toda a vida, né, a gente vai manifestar potenciais nossos, né?
potenciais com origem genética. Então, que na velhice existem alguns potenciais que só na velhice se manifestam. Então, que no moço, na pessoa moça, não vão se manifestar. Então, que é com o passar dos anos que esses potenciais vão se manifestar. Se a gente pensar assim numa árvore, né? A árvore ela só para de crescer quando ela morre, né? E a gente é muito parecido com as árvores nesse sentido. Então, a gente só para de desenvolver as nossas aptidões, os nossos talentos, quando a gente morre, né? Ao menos nessa vida. Porque, na realidade, até o último dia da nossa existência, a gente vai ter coisas para aprender, coisas para conhecer da gente mesmo, né? Nós somos um grande mistério a ser desvendado. E quando a gente é mais velho, que a gente aprende a olhar com mais calma, com mais percepção para esse mistério que somos nós. Então, existe uma conexão entre sabedoria e vivência. Como eu falei, sabedoria é saber saborear o que a gente vive. Então, quando com os anos passando, a gente vai, né, percebendo, né, que algumas coisas elas são diferentes de como a gente pensava, né? A gente começa a perceber os fatos da vida, o que realmente importa, o que não precisa a gente gastar energia com, né? A gente aprende a já perceber de longe quando uma coisa não é legal, né? E já não se aproximar. Então, e também perceber de longe quando algo é muito legal, mesmo que os outros não percebam, e também valorizar, né? Então, a sabedoria, né, é uma arte de fazer boas escolhas. A maturidade, ela traz a arte de fazer boas escolhas, né? E eu achei muito interessante que essa semana eu tive um sonho, né, que eu falava com o computador. E eu perguntei para o computador assim, o que faz uma pessoa ser madura? O que significa uma pessoa madura? E o computador me respondeu assim, ser maduro é saber fazer boas escolhas. Ele me respondeu isso. Daí eu faço terapia, eu levei para o psicólogo e daí ele me contou um conto, né, oriental, que eu não conhecia. Daí eu achei fantástica a sincronicidade, né? Porque ele disse, daí ele me contou isso, que então um discípulo foi falar com o mestre e perguntou para o mestre, o que faz uma pessoa ser madura, né? E daí o mestre respondeu, é saber fazer boas escolhas. E daí o discípulo, só que essa parte não aparece no meu sonho, essa última parte que eu achei maravilhoso. E daí o discípulo pergunta assim, e como é que se faz boas escolhas? Né? Como é que se aprende a fazer boas escolhas? Fazendo más escolhas. Então, me parece que essa arte de fazer boas escolhas, né? Ela vem muitas vezes de a gente ter feito muitas vezes más escolhas, né? E ter aprendido com isso, né? Então, a vida é uma grande experiência que nos traz ensinamentos. E a sabedoria, ela se forma desses ensinamentos. Então, grande parte da sabedoria que a gente tem à medida que a gente amadurece e sabe fazer boas escolhas, vem de todas aquelas escolhas equivocadas que a gente fez, né? Então, mesmo as escolhas equivocadas, elas servem, né? Mesmo as escolhas equivocadas, elas são fontes de aprendizado, são ótimas fontes de aprendizado. Só que, às vezes, nós somos muito perfeccionistas e muito duros com a gente mesmo, muito exigentes, né? Então, para que a gente tenha um bom aprendizado com escolhas que não foram tão felizes, né? É necessário que a gente
aceite, né, não se sinta culpada em relação a isso, não se julgue, não se condene por isso, né. Então, a sabedoria, ela tem algo bem importante, né, que é a capacidade de não só olhar, né, porque olhar a gente olha muito para um monte de coisa, né, mas existe uma diferença entre olhar e ver, né. Então, um nenê, ele olha as coisas deslumbrado com o mundo, né, mas o velho sabe o que tem por trás daquilo que ele está olhando, e por isso ele é capaz de ver, né. Então aqui a gente também tem um contraponto entre 2 arquétipos bem importantes, né, que é o puer, né, o puer, que é a criança, e o cênix, que é o velho. Então, esse cênix, né, ele vai a partir desse acúmulo, né, das suas experiências que vêm desde da sua infância, das primeiras coisas que ele viu, até tudo que ele viu e passou e vivenciou e observou durante a sua existência, né. Ele traz a sabedoria de saber ver além das aparências, né, porque o olhar jovem, às vezes, ele para na aparência. E pior ainda, ele não para nem na aparência, ele para no preconceito, né. Então, muitas vezes, o nosso olhar sobre o mundo, ele vem muito influenciado pelos nossos preconceitos. O que que significa um preconceito, né? É um conceito que a gente forma antes de ter condições de ter formado, né, antes de ter experienciado, um conceito que a gente tem porque alguém nos passou, porque a cultura nos passou, né. Então eu posso achar algo diferente, ter e não poder, não consigo mais ver além daquela aparência que para mim é estranha, né. E, hã, e essas aparências, conforme a gente vai amadurecendo e tendo mais condições de ir além do preconceito, né, essas aparências, elas se dissolvem, né. Então a pessoa que tem sabedoria, ela vai entrar em contato com o que existe além da aparência, né, e a aparência passa a ser algo irrelevante, né, porque atrás dessa aparência que está a verdade, atrás da aparência é que tem aquilo que realmente está se expressando, né. E isso é aquela coisa da sabedoria. Algumas vezes a gente para na aparência, de que é bonitinho, que é bonzinho, que é queridinho, e na realidade atrás tem uma outra coisa que está cheia de maldade, de prejuízos, né. Por outro lado, às vezes a gente para na aparência de que é feio, de que é estranho, que é diferente, né. E daí a gente deixa de ver a bondade, deixa de ver a solidariedade, deixa de ver, algo que às vezes é de uma beleza infinita, né. Então, poder olhar além e ver, né. E daí para isso, exatamente, poder desapegar dos preconceitos, né, justamente para que a gente possa enxergar. Agora, claro que, desapegar dos preconceitos, exige da gente também, né, uma autorreflexão, né, perceber-se sem julgamento, mas perceber-se, né, e ver também que muitas vezes as nossas atitudes têm que mudar, né, porque por trás dos preconceitos muitas vezes tem julgamentos, e que são muito cruéis, né. A forma como a gente se refere às pessoas, às vezes, né. Então, importante fazer essa revisão, olhar para si mesmo, já que a atitude do outro é muito difícil de mudar, mas a nossa própria atitude sim, né, essa é possível mudar. Então, às vezes alguém nos olha com preconceito, né, é muito difícil, né, a gente poder interferir no no preconceito do outro, né, como é que eu vou interferir no preconceito do outro?
mas nos meus próprios preconceitos, sim. Isso sim. E daí eu queria, essa carta ela tem uma série de simbologias que eu coloco, simbolismos que eu coloco que são alquímicos, né? Então eu queria trazer um pouquinho, né, esse simbolismo dessa carta, né? Então, não sei se vocês se lembram da imagem que ela faz no livro, né, no capítulo, onde ela vai para o céu, né? Por isso que eu trouxe aqui essa imagem do céu. Ela vai para o céu, fala com a búfala, né? E vai para o céu. E lá no céu ela encontra um conselho de anciãos, né? E que está num determinado nível. Depois ela se eleva ainda mais, né? E vai para um conselho de anciãos que vem, que é interplanetário, né? Que é de tem personagens muito estranhos ali dentro daquele conselho. E daí, dentro desses conselhos, existe um fogo, tanto no conselho de anciãos, quanto nesse conselho de seres, né, iluminados, ela encontra essa fogueira no meio. E a fogueira, ela é o fogo, né? Ela é o elemento de transmutação essencial. Então, dentro do processo de amadurecimento, que justamente a carta nos fala, né? Eu acho que existem duas coisas que são relacionadas ao fogo, que a gente pode trazer do fogo, né? Primeiro é esse processo de transmutação que o fogo traz, né? O fogo é um elemento essencialmente de transmutação. Então, depende de como, né, a gente lida com o fogo, ele vai fazer um tipo ou outro de transmutação. Para quem cozinha, né, a gente sabe que o fogo é o elemento da alquimia culinária, né? Então, se a gente tem uma panela que a gente bota sobre o fogo, a gente pode fazer cozinhar lento, pode fazer cozinhar muito rápido, né? Depende do resultado que a gente quer. Se a gente tem uma fogueira também, né? Que tamanho vai ser esse fogo? Vai ser um fogo imenso que pode se tornar incontrolável, né? Ou vai ser um fogo que pode desaparecer? Como eu lido com esse fogo, né? Então, na realidade, para fazer o fogo, né, para fazer a fogueira, é necessário saber lidar com o fogo, e isso se aprende com a vida, né? Então, o fogo aqui como esse elemento alquímico super importante. E depois o céu, né? Então, é uma carta de elevação, mesmo na roda de, de cura, né? A gente vai ver o norte lá em cima, como o topo de um processo, né? Então, a gente vai entrar nessa representação do céu, né? Daquilo que leva, que é, na realidade, o caminho que leva ao céu é o caminho do espírito, né? Então, essa coisa que vai se elevar. Né? E depois ela vai lidar muito com a questão da prata e do branco, né? O búfalo é branco e tem imagens que eu agora não me lembro exatamente onde que ela coloca a questão do prateado, né? Mas ela fala várias vezes que a imagem é prateada, né? E a prata é um elemento alquímico que está ligado ao feminino, né? O branco também. O branco e a prata eles têm a mesma conotação, né? E que tem a ver com essa capacidade de reflexão, né? Então, a gente, por exemplo, está olhando a imagem da Lua aqui também, que está na mesma linha de simbolismo, a Lua, né? Com a prata e o branco, né? E a Lua, na realidade, essa luz que a gente vê da Lua é o reflexo, né? Ela toma a luz do Sol e reflete, né? Então, o branco também, né, com uma capacidade de refletir as cores, né, refletir a luz. Então, a própria prata também, né? Então, traz esse simbolismo, né? Ele vem com essa questão de que a gente
conforme vai amadurecendo, né, a gente vai chegando próximo a essa capacidade de fazer as reflexões, né, de voltar sobre si mesmo, e estar nesse mundo onde existe a capacidade de olhar para si, de elaborar mais profundamente as coisas, né. E é interessante que se a gente continuar o giro, né, a gente vai cair lá no sol nascente de novo, que é a carta do leste, né, e que tem a ver com ouro, né, então daí a gente faz o ciclo alquímico completo. E daí vai falar também o branco, né, do inverno, né, a estação que está representada aqui é o inverno, que é essa estação de recolhimento, né, onde as coisas já não são tão exuberantes, mas elas têm profundidade, elas têm persistência, né? Elas têm também aconchego, porque o inverno, por mais que ele seja frio, ele também é uma estação de aconchego. Daí ela vai falar de alguns caminhos para ela, diz que são 3 caminhos para a sabedoria, né? E eu trago aqui como uma única estrada, né? Inicialmente eu fiquei buscando imagens de estradas que se bifurcavam em 3, mas depois, olhando bem o texto, né? Eu vi assim que na realidade são caminhos complementares, eles fazem parte da mesma estrada, né? Dentro desse caminho para a sabedoria, para a maturidade, o que que a gente precisa para chegar aí, né? Então, a primeira coisa que ela fala, né, é que a gente precisa aprender a escutar, né? Então a gente vive numa cultura onde as pessoas querem falar, 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 falar e não querem escutar nada em ninguém, né? Então, o saber escutar, o que que significa saber escutar? É deixar que as coisas entrem dentro da gente, elaborem, transformem, né? E, e daí sim, quando a gente expressa algo, né, já vem de outra forma, né? O aprender a escutar, ele também é aprender a perceber, não é só escutar com os ouvidos, né? É estar sensível para o meio, é deixar que as coisas me toquem, deixar que as coisas me transformem. E porque a gente falou da questão do saber escolher, né? Eu só vou saber escolher se eu deixar as coisas me tocarem e perceber se elas me fazem bem ou não, né? Claro que não existe sabedoria em persistir em utilizar coisas que me fazem mal, né? Ou viver coisas que me fazem mal. Mas é importante eu perceber se me faz mal ou não para poder dar limite, para poder me afastar. Depois a questão do perdão, né? Ela traz que outra coisa muito importante para o caminho da sabedoria é saber perdoar, né? E aqui eu coloco, a gente já falou em outras ocasiões sobre a questão do perdão, né? Eu gostaria de reforçar isso, né? Que o perdão, ele não significa que eu vou me expor mais de uma vez a uma situação, né, que me faz mal, onde eu não me sinto bem. Isso não é perdoar, né? Isso é insistir em errar, né? O perdoar é, antes de tudo, a capacidade de não se apegar a emoções e sentimentos amargos, né? É sair do amargor, é entrar numa dimensão onde eu libero aquela pessoa, aquela situação que não me fez bem. Então, eu deixo viver, eu já não vou cultivar o rancor. Porque quando a gente cultiva rancor, a pessoa que mais é atingida pelo rancor somos nós mesmos. Então, é importante liberar. E daí, dentro da questão do perdão, outra coisa super importante é saber se perdoar, né? Porque muitas vezes a gente perdoa o outro, deixa o outro ir, né? Mas não se perdoa, fica na culpa por algumas coisas. E também saber se perdoar, saber que, bom, que nem sempre a gente consegue acertar em tudo, né? E que é um aprendizado, né? Então,
quando eu não consigo fazer aquelas coisas do jeito que eu gostaria, quando, infelizmente eu, não acerto com uma pessoa que eu amo, né, eu tenho que saber me perdoar, né, saber de ou às vezes também dentro do perdão, né, do auto-perdão existe, aquela coisa que a gente acaba aceitando as expectativas dos outros, né, às vezes as expectativas de pessoas que nos amam muito, né, e que querem que a gente viva de uma determinada forma e a gente não consegue, né, viver daquela forma, porque a pessoa não pode dizer como é que a gente tem que viver, é a gente que tem que saber como é que a gente tem que viver, né. Eu é que sei o que que é melhor para mim, mas às vezes tem pessoas que por nos amarem querem que a gente seja de um jeito ou de outro, né. E às vezes quando a gente não tem isso muito elaborado, o que acontece é que a gente procura se sente culpado por não satisfazer a expectativa do outro, né. Então, aí a gente não tem que perdoar o outro pela expectativa que faz, mas perdoar a gente mesmo, porque na realidade a gente não tem que ficar satisfazendo o desejo do outro sobre a nossa existência, né. Depois agradecer, né, o que que significa agradecer? Agradecer aquilo que a vida nos trouxe de maravilhoso, lindo, que as pessoas nos trouxeram de maravilhoso, agradecer a presença de algumas pessoas nas nossas vidas. E daí, como um ato muito transcendente, também agradecer aquilo que não foi tão bom, né, mas que nos ensinou, que fez parte do nosso percurso de sabedoria, de construir a nossa sabedoria, né. Então, para a gente ir finalizando, né, a sabedoria vem daquilo que saboreamos ao viver. E daí, para finalizar, né, hã, um patrimônio cultivado na vivência da existência e que ninguém pode roubar, né. Então, a gente pode ser roubado de todas as formas possíveis e imagináveis, né, mas aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já viveu não pode ser roubado, né. Isso e é importante que a gente perceba que isso é um grande patrimônio, deve ser valorizado. As nossas histórias, as coisas que a gente já viveu, quem somos nós, deve ser valorizado. E a primeira pessoa que tem que valorizar somos nós mesmos, né, reconhecer que temos uma experiência de vida e que sabemos fazer coisas, sabemos pensar coisas, sabemos doar coisas de uma forma muito singular, que é a nossa, né, e que, bom, e que esse é um grande patrimônio, talvez maior patrimônio do que qualquer outro, né, porque outras coisas a gente pode ter uma pandemia e perder, né, mas o que a gente realmente plantou em nível vivencial na nossa vida, né, o que a gente plantou como existência, isso ninguém pode tirar da gente não, né. Pode ter a pandemia que for, mas isso continua dentro da gente. Ok, pessoal.